meus queridos, tudo bem com vocês? Com muita saudade de vocês. Como eu havia prometido, né? Vou postar agora uma videoaula da correção daquela folhinha que eu deixei para vocês entregarem. Muitas pessoas me entregaram, né? Poucos alunos que não conseguiram me enviar, mas ainda estou esperando que me enviem, né? Valendo uma notinha para vocês. E agora eu vou corrigir bem rapidinho, tá? Para você conferir com as suas respostas, ver o que você errou, o que você acertou. Não é para julgar nada, tá? É só para você se corrigir se você errou alguma coisinha, para você não ficar com dúvida depois. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar sem problema nenhum. Tá? É a folhinha igual a de vocês, tá? Eu imprimi aqui para mim e vou gravar agora para vocês rapidinho. Primeiro exercício, que ideia de ponto, reta ou plano você tem quando você observa a cabeça de um alfinete? A cabeça de um alfinete é a pontinha do alfinete, como o próprio nome que eu falei agora é a pontinha, então me lembra um ponto. Era só você ter completado com um ponto. O piso da sala de aula, imagina você está pisando lá no piso da sala de aula. Aquilo lá é uma superfície, então me lembra plano. Muito bem. O encontro de duas paredes. O encontro de duas paredes, só você pensar no cantinho aí da sua casa. Forma uma linha, tá? Dá a ideia, então, de reta. Teve algumas pessoas que colocaram um plano, né? Opa, reta, não reto, né? Talvez você pensou na parede em si. A parede em si é um plano, mas o encontro de duas paredes, né? Elas fazem assim, né, o encontrinho entre elas, essa junçãozinha aqui me lembra, ao longo das paredes, uma linha reta. Uma corda de violão bem esticada também me lembra uma reta. Nela só tem uma dimensão, só tem o comprimento. Um grão de areia não dá pra gente medir, né? Então, tudo aquilo que é adimensional na geometria, a gente chama de ponto. E, por fim, o campo de futebol. Campo de futebol, imagina lá as pessoas jogando futebol, né? Também seria um plano, porque é uma superfície. Tudo bem? Confere aqui as suas respostas, vê se está tudo certinho. Exercício 2. Observe as retas A, B, C, R, S e T. A, essa daqui. B, C, R, essa daqui. S e T. A e B não são retas, ó. Olha a inscrição deles, são pontos. Letras maiúsculas indicam pra gente pontos. Quais dessas retas, A, B, C, R, S e T, passam pelo ponto A? O ponto A está aqui, ó. Passando por ele, eu tenho essa reta aqui, a C, a B e essa daqui na horizontal, que é a T. Então, eu tenho as retas A, B, C e T. Pelo ponto B, tá passando essa horizontal aqui, a T, essa daqui S e essa daqui R. Então, R, S e T também. Quais dessas retas passam pelos pontos A e B? Talvez essa pergunta tenha causado um pouco de confusão, né? Mas quando ele fala A e B, quer dizer ao mesmo tempo. A única reta que está passando por A e B ao mesmo tempo é essa reta T aqui, tá? A B e a C passam por A, mas não passam por B. A RS passa por B, mas não passa por A. Então, a única que está passando pelos dois pontos ao mesmo tempo é a reta T. Belezinha? Exercício 3 que causa um pouquinho de confusão também, por causa de uns nomes um pouquinho diferentes. Correlacione corretamente as colunas azul e vermelho. No meu caso, saiu preto e branco, né? Azul seria essa primeira coluna aqui, e a vermelha essa outra coluna que está aqui. Beleza? Na primeira coluna eu tenho que a letra A, nós nomeamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Nós usamos letras minúsculas do nosso alfabeto para nomear retas, tá? De forma geral. Nomeamos com letras minúsculas do alfabeto grego. A gente usa a letra do alfabeto grego para dar nome a plano. Quem tem comprimento, altura e largura, eu teria aqui duas formas de responder isso. Quem tem 3 dimensões é uma figura tridimensional, né? Mas a gente não viu isso ainda. Então, isso daqui, na verdade, comprimento, largura e altura são as dimensões. Colineares. Co é estar junto, no mesmo lugar. Linea, lembra de linha. Tá? Então, eu tenho pontos que estão numa mesma linha. A única coisa que pode acontecer. E coplanar quer dizer estar no mesmo
plano. Agora vamos lá para coluninha vermelha completar então. Pontos que estão na mesma linha, olha lá, pontos, mesma linha, são chamados de colineares, que é a letra D, beleza? O plano, de acordo com as inscrições que nós vimos lá na outra coluna, é aquilo que nós nomeamos com letras minúsculas do alfabeto grego, então é a letra B. Linha, que é a mesma coisa que pra gente aqui reta, tá? Ele usou o termo linha, mas a gente vai pensar em reta. Nós nomeamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, a letra A. Pontos que estão no mesmo plano. Qualquer coisa que esteja no mesmo plano é chamado de coplanar, tá? Seja ponto ou seja reta, é chamado de coplanar, beleza? Então, pontos que estão no mesmo plano são chamados de coplanares. E o que sobrou aqui? A letra C, né? Que são as dimensões. Altura, largura e comprimento são dimensões. Penúltimo exercício. Examine a figura a seguir. Vamos lá, essa figura aqui. Então, a porção de retas aqui, as letras minúsculas me indicam as retas, tá? E as letras maiúsculas me indicam os pontos, que nesse caso são os cruzamentos de algumas retas. Dos pontos, quais pertencem à reta S? Você vai procurar a reta S aqui. A reta S está aqui, ó. Essa reta aqui. Se você pegar do começo ao fim dela, que está representado aqui, sabendo que reta é infinito, né? Você tem que ela passa pelo ponto B, H, I e D. Então, era só escrever aqui. B, H, I e D. Muito bem. Das retas, quais passam pelo ponto J? Cadê o ponto J? Eu acho que o ponto J tá aqui, né? Na minha impressão, ele comeu um pouquinho aqui. O ponto J tá aqui. Eu tenho essa reta aqui passando por ele, que é a reta V. Tenho essa reta aqui, que também tá passando por ele, que se eu pegar o nome dela tá aqui, ó, é a T. Tenho essa e essas duas retas só. Não tem mais nenhuma não, né? Não, né? Esse daqui é o ponto J. Beleza? Os pontos A, G, H e C são colineares. Para ser colinear, tem que estar na mesma reta. Então, ó, A, G, H e C. Olha, eles estão aqui, ó, na mesma reta U. Então, sim, eles são colineares. Belezinha? E os pontos A, B, C e D são colineares? A mesma coisa, tem que estar na mesma reta. A, B, C e D. Vixe, Maria, aí não deu, hein? O A tá na reta A e T. O B tá na S e na R. Já não dá. Se dois pontos já não estão dentre aqueles que ele mostrou pra gente, então a gente já pode considerar que eles não são colineares. Beleza? E o último exercício que causou um pouquinho de confusão também, né, é o exercício 5. Observe a figura ao lado, no caso abaixo, né, e responda. Qual a medida do segmento EG? Segmento é um pedaço de reta que tem medida específica, que a gente consegue medir com a régua, né? Se o segmento EG é formado pelas extremidades E e G, você vai procurar os pontos E e G na figura. O E está aqui e o G está aqui. Então, é esse pedaço todo aqui, ó. Daqui até aqui, beleza? Daqui até aqui. De E até F, ele me indicou que mede 7. Tá aqui, ó. E de F até G, ele me indicou que mede 3. Então, você tem esse pedaço de 7 mais esse pedaço de 3, totalizando 10 unidades de medida. Eu não sei se é metro, centímetro, milímetro, ele não especificou, tá bom? Qual a medida do segmento AB? A tá aqui, ó, e B tá aqui. Esse é o ponto B. Então, é daqui até aqui. De A até E tem 5. E de E até B tem 2. Então, pedacinho de 5 com pedacinho de 2, nós temos um pedação de 7. Qual a medida do segmento BC? B está aqui e C está aqui, ó. Ele está indicando aqui pra gente, ó, 8, tá? Então, é daqui até aqui, 8. Qual a medida do segmento CD? O C está aqui e o D está aqui. É uma, assim, não uma pegadinha, né? Mas tem que pensar um pouquinho. Ele não colocou a medida aqui pra gente. Mas eu sei que daqui do B até o D, tudo isso daqui tem 12. Se tudo isso tem 12 e esse pedaço tem 8, aqui sobrou 4.
né? Porque 8 mais 4 dá o total de 12. Então, aqui, 4 unidades de medida. E qual a medida do segmento BD? Bom, BD está indicado na figura aqui pra gente, né? Que mede 12. Então, é a resolução. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, ou se você, sei lá, pensou alguma coisa diferente, pode falar comigo, tá? Pode me procurar. Bons estudos!